tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania e esta é a TV Ponto Terra, www.pontoterra.org.br. Nós estamos conversando no dia 12 de setembro de 2013 e daqui a pouco você vai entender por que nós estamos colocando essa data, porque nós vamos colocar algumas datas aqui para você entender no contexto. Daqui uns dias, o mundo inteiro vai comemorar o chamado Dia Mundial Sem Carro. Movimento mundial, mas que também tem a sua repercussão aqui em Belo Horizonte. E nós vamos conversar muito também sobre a bicicleta urbana, o uso da bicicleta como meio de transporte ecologicamente correto, bom para a saúde das pessoas, bom para o trânsito. E nós vamos conversar esses assuntos todos com a pessoa que pratica essa questão do uso da bicicleta como meio de transporte aqui em Belo Horizonte. Nós vamos conversar com Vinícius Mundim. Eu queria, Vinícius, agradecer a sua presença aqui visitando a Ponto Terra. Obrigado, dá umas ordens. Vamos conversar, Vinícius, pela sua participação, em primeiro lugar, naquele e-mail que eu recebo que me provocou procurar vocês, que é o e-mail da Mountain Bike, esse grupo Mountain Bike. Explica para nós que grupo que é esse. O Mountain Bike BH, hoje ele é uma associação de ciclistas, né, mas começou como um grupo na internet, em 2004, e que reúne apaixonados por bicicleta em várias vertentes. Né, tem pessoas que gostam de pedalar, né, na cidade por prazer, tem gente que usa como transporte, por esporte, gente que viaja de bicicleta, seja no Brasil, seja no exterior. Você tem várias pessoas reunidas, né, dentro desse grupo. A gente tem fóruns de discussão na internet, onde se fala sobre bicicleta em várias vertentes, né, do uso da bicicleta. Então esse grupo Mountain Bike BH, ele é um grupo generalista, todas as funções que a bicicleta pode ter, e ele existe de fato e de direito, ele tem CNPJ? Ele tem CNPJ desde 2007, né, então ele está como personalidade jurídica, então ele pode dialogar com o poder público, hoje ele está filiado à Federação Mineira de Ciclismo. É um grupo que tem alguma repercussão entre muitos ciclistas na cidade. É bom que as pessoas entendam, uma coisa é você fazer um movimento, outra coisa é esse movimento se transformar numa representatividade formal, quase que oficial, da sociedade civil organizada, como é o caso, por exemplo, da nossa ONG Ponto Terra, que já existe de uma maneira formal desde 2000. Então nós temos, por exemplo, hoje, 13 anos de existência. Mas você participa também de um outro movimento, que é o Anjo BH, como é que é isso? É o Bike Anjo BH. Bike Anjo BH. Bike Anjo BH, ele é um grupo de voluntários, né, de ciclistas voluntários, que ensinam pessoas a pedalar, né? Tem gente que, por qualquer motivo, e de todas as idades, não aprendeu a pedalar, né? Então a gente realiza oficinas, né, mensais e, dependendo de algumas questões, em alguns lugares, em outras datas. E a gente também orienta pessoas que já sabem pedalar, mas querem utilizar a bicicleta como meio de transporte em algum tipo de deslocamento. Vinícius, eu falei antes que eu estava dando a data da gravação do nosso programa, dia 12, uma quinta-feira à tarde. No dia 8 de setembro, eu tive a informação que esse grupo se reuniu no Parque Municipal Central de Belo Horizonte, Parque Municipal Américo René Janete, para ensinar algumas pessoas a andar. Foi isso mesmo? Exatamente, né? Pela primeira vez a gente pôde acessar o Parque Municipal, né, no centro de Belo Horizonte, com as bicicletas, e a gente realizou essa oficina, né, a gente chama de Escola Bike Anjo, a gente atendeu, acredito, cerca de 40 pessoas para começar a aprender a pedalar. Algumas já pegaram de primeira, outras, né, estão quase, e é um passo importante, que é também abrir, né, espaços da cidade ao uso da bicicleta, que hoje ainda é vedado. E no dia 14, sábado, parece que vocês vão ter esse mesmo ensinamento lá no Parque Ecológico da Pampulha, é isso mesmo? Exatamente. Conta para nós. Esse pela segunda vez, né? A primeira vez foi no feriado do dia 2 de junho, né? Feriado não, num sábado, dia 2 de junho, desculpe. Pela primeira vez o Parque Ecológico da Pampulha recebeu bicicletas particulares, né? Porque hoje ele tem um sistema próprio de empréstimo de bicicletas, que é gratuito, mas só pode pedalar dentro do parque com a bicicleta do parque. E também é uma parte dessa demanda, né, de usar a bicicleta nos parques. Naquele dia foram mais de 60 atendimentos para aprender a pedalar, e era um dia que estava nublado, meio chuvoso, e entrou mais do que isso de pessoas com bicicleta,
Pessoas que entraram, deram um passeio lá dentro, depois saíram, sem problema, sem nenhum tipo de incidente. Vinícius, depois nós vamos discutir esse assunto. Eu queria até aproveitar e pedir a algumas pessoas para que mande através do nosso site www.pontoterra.org.br alguma sugestão do ponto de vista técnico para a possibilidade de usar os parques municipais públicos de Belo Horizonte, mais de 70, criou-se até uma fundação de parques municipais no dia 1º de janeiro de 2005, eu lembro bem disso, que naquela época eu era vice-prefeito. Então os parques, determinado horário, determinado tamanho de bicicleta, poderiam ser usados nesses parques municipais. Se você tiver alguma ideia, envie para nós, por favor. Eu queria lembrar você que você participa de um terceiro grupo. Que grupo que é esse? Isso, sou voluntário também numa associação que está sendo montada, né? Ela vai adquirir CNPJ ainda, mas Associação de Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte. A gente deu o nome de BH em Ciclo, né? Que visa reunir ciclistas, né? Que hoje participam de vários grupos, né? Para focar em assuntos, em atividades relacionadas ao uso da bicicleta na cidade, ou seja, dialogar com o poder público sobre a construção de ciclovias, de bicicletários, de campanhas educativas, né? Do estímulo do uso da bicicleta na cidade. Então, ter um grupo, né, mais focado para esse tema. Eu queria dizer que o Vinícius veio para cá, para essa gravação aqui na Ponto Terra, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, do seu local de trabalho, que é no BDMG, e veio de bicicleta. Então, agora a gente precisa assumir o meia-culpa aqui. Esse nosso prédio, tem cerca de 20 anos de existência, não tem um bicicletário, não tem um lugar para se guardar a bicicleta de uma maneira adequada. É lógico, é improvisado, ele guardou sua bicicleta aqui. Mas o interessante é que ele veio de bicicleta para essa entrevista. Conta para nós, você anda tranquilamente todos os dias, Vinícius? Eu uso a bicicleta como meio de transporte, né? Eu morei o último ano, né? Tenho 1 ano e 3 meses de casado. Mandar um beijo para minha esposa. A gente morava aqui no Barro Preto, então nesse 1 ano e 3 meses eu intensifiquei o meu uso da bicicleta como transporte. Comecei a usar mais para ir ao cinema, às vezes para fazer compra, para ir a encontros com amigos e tal. Agora eu acabei de mudar para o Dom Cabral, né, que fica a 8 quilômetros daqui, né, de onde a gente está agora, e continuo usando para ir ao meu trabalho. Eu gasto o mesmo tempo praticamente para chegar ao meu trabalho, contando o deslocamento e o banho. Hoje, na empresa onde eu trabalho, eu tenho essa condição de deixar a bicicleta no local seguro. Não, vamos dar nome. O Vinícius trabalha no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, então eu quero parabenizar alguém do BDMG que teve essa determinação, essa coragem, essa ousadia de permitir que as pessoas, então, façam a locomoção por bicicleta, cheguem ao BDMG e tomem seu banho para trabalhar de uma maneira mais asseada, mais limpa, qualquer coisa assim. Vamos dar crédito a quem tem. Da mesma maneira que aqui no prédio não tem, eu queria ver um outro assunto com você, Vinícius. É o seguinte, eu sou estudioso dessa questão. Está chegando aí o dia 22 de setembro, que é o Dia Mundial Sem Carros. Eu comecei falando desse assunto. E nesse Dia Mundial Sem Carros, vamos andar de bicicleta? Como é que é? Sim, o Dia Mundial Sem Carro, ele acontece, né? Ele é um evento que ele instiga as pessoas a fazerem um pensamento, uma reflexão. Como eu uso os meios de transporte na cidade? Se eu uso o carro, eu estou usando ele da maneira mais eficiente? Eu poderia usar o transporte público, poderia dar carona, poderia andar de bicicleta? Como contribuir para a cidade através do seu meio de transporte? Em Belo Horizonte, existem atividades, né, pontuais desde 2001. Né? Esse evento ele foi criado, se eu não me engano, em 98 ou 99, no Hemisfério Norte. Né? E os ciclistas de Belo Horizonte, eles organizam atividades desde 2005. E vocês vão fazer alguma atividade esse ano, de 2013? Durante todo o mês de setembro, a gente está divulgando várias atividades, né? Assim como as escolas, né, as oficinas, a Escola Bike Anjo. No dia 22 de setembro, vai ter uma pedalada, né, saindo da Praça Raul Soares, na parte da tarde. A gente está fechando ainda o horário. Né, e a gente faz uma volta simbólica dentro do perímetro da Contorno. A gente faz isso desde 2005. Né? E ao longo do mês a gente está divulgando outras atividades. Né? Então, exibição de cinema ao ar livre, piquenique de bicicleta, oficinas colaborativas de mecânica. No site da BH em Ciclo, que é www.bhenciclo.org, deve estar saindo agora por esses dias, mas já tem divulgação de cada evento que está acontecendo. Né?
Então, durante todo o mês, algumas atividades voltadas para o contexto do Dia Mundial Sem Carro, que é no dia 22. Vinícius, eu acompanho esse assunto muito mais como estudioso, que eu pratico muita bicicleta parada na academia do meu prédio, que é aqui também no bairro de Lourdes, certo? Mas pratico a bicicleta, faz um bem danado para a saúde, faz um bem danado para a mente e faz um bem também para o meu joelho, ao contrário do que algumas pessoas afirmam. Mas eu lembro muito bem de alguns grupos andando, por exemplo, quarta-feira à noite em Belo Horizonte, o outro terça-feira à noite. Esses grupos estão proliferando em Belo Horizonte. Sim. A gente tem um cadastro de pelo menos 20 grupos de bicicleta, né, de ciclistas rodando na cidade, em vários meios, seja puramente por lazer, seja por esporte, seja tem grupos que têm um foco que é pedalar para bater fotos à noite, né, eles se reúnem em sextas-feiras. Então, a gente tem uma cultura, né, um ambiente extremamente positivo proliferando na cidade, que são grupos que difundem o uso da bicicleta nas suas várias maneiras. Vamos conversar sobre a bicicleta como meio de transporte, né? Porque eu conheço esse assunto, discuto muito esse assunto, leio muito sobre ele e quero dar informação, né? Belo Horizonte hoje, de cada 100 viagens que é feita por uma pessoa para sair da sua casa, para ir para o seu local de trabalho, sair do seu local de trabalho e voltar para sua casa, da ordem de 1% de cada 100 viagens, uma é feita pela bicicleta, né? Algumas outras cidades, São Paulo, as cidades estão mais avançadas, e eu tive a oportunidade, Vinícius, de ir na Dinamarca, na chamada COP15, Conferência das Partes 15, alguns poucos anos atrás, e fiquei assustado com o dado que me mostraram lá e que eu pude verificar. De cada 100 viagens, 37 viagens em Copenhague são feitas por bicicleta. Eu sei que é um sonho chegar nesse número, mas nós podemos crescer esse 1%, isso está muito pouco. Sim, né, o projeto institucional da BH Trans fala em 7% até 2020. São passos que têm que ser dados, né? A gente não começa uma pedalada sem a primeira girada do pedal, a primeira passo da caminhada. Então, Belo Horizonte tem pleno potencial de estimular o uso da bicicleta, né? A gente fala, na Europa, em outros lugares, hoje é fácil e tal, mas eles também começaram. Começaram na década de 50, nós estamos começando agora. Não que a gente demore 50 anos, mas a gente está dando os primeiros passos e a gente tem potencial para ainda construir bastante coisa. Então a gente depende de estímulo público e também do estímulo da sociedade. A famosa via de mão dupla, né? A gente não tem que depender só do governo, do poder público para fazer as coisas, mas também como sociedade a gente não pode deixar de exigir que ele estimule, que ele facilite algumas questões que a gente já está trabalhando. Há uma inverdade, para não falar a verdade, para falar uma outra expressão, quando se diz assim, Belo Horizonte é uma cidade de topografia acidentada e não dá para o uso da bicicleta. Isso é muito equivocado. Em primeiro lugar, que a cidade de Belo Horizonte tem regiões planas. Aqui, vizinho a nós, na rua São Paulo, é uma rua plana e lá nós temos uma ciclofaixa que eu pedi até o Daniel para mostrar, alguns ciclistas já passam por lá, não é um número tão grande, mas todos os dias eu vejo, sempre tem um ciclista passando, é uma ciclofaixa que já está mais conhecida, qualquer coisa assim. E outra coisa também, né, Vinícius, você conhece isso muito melhor do que eu, a bicicleta hoje tem marcha, então se você tiver que subir, por exemplo, alguma subida, fica muito mais fácil para o ciclista, não? Sim, essa questão do relevo de Belo Horizonte, ela realmente é um mito, né, porque a gente tem regiões de atratividade que são planas, por exemplo, a zona central e a área hospitalar, no hipercentro, por exemplo, a zona leste da cidade, região de Venda Nova, região do Barreiro, tem grande área plana, e se alguém falar, mas o cara está no Santo Antônio, está no alto do morro, tá, ele vai sair da casa dele descendo, vai para o centro, por exemplo, então ele está feliz da vida, porque ele vai descendo, e na volta, mas tem que subir. Ele está economizando a academia, né? Porque ele vai usar uma bicicleta com marcha e vai voltar pedalando, chega em casa, se alimenta, né? Toma o seu banho e tal, ele está tranquilo. E aí a gente tem muitas avenidas e ruas de conexão da cidade que são feitas em fundos de vale. Por exemplo, a Rua São Paulo, a Avenida Prudente de Moraes, né? Ou seja, elas são regiões planas, a própria Via Expressa e a Avenida Tereza Cristina que corta a cidade praticamente de leste a oeste. Então, são áreas que são perfeitamente possíveis ao uso da bicicleta e que são coletoras para áreas de atração, né? Um erro grande que a Prefeitura de Belo Horizonte teve
foi quando fez a readequação, a remodelação da Avenida Antônio Carlos, uma bela uma obra muito importante, todos estão de parabéns, governo do estado, prefeitura, mas ali não foi feita nem a ciclovia nem uma ciclofaixa. Agora, na construção da Pedro I, mais para frente, já chegando à região de Venda Nova, do bairro Planalto, do bairro Itapuã, na Pedro I já está sendo prevista uma ciclovia que está sendo construída. De qualquer maneira, né, Vinícius? É um avanço, né? Sim, essa questão da Antônio Carlos e a própria Cristiano Machado, que são grandes avenidas que foram recentemente, estão em obras, né, mas estão sendo revitalizadas. Em 2009 a gente fez um abaixo-assinado com mais de 300 assinaturas, a gente entregou um documento à prefeitura com a presença do recém-presidente da BH Trans, em que a gente colocava um pedido, né, para ser adicionada a ciclovia na Antônio Carlos, né, e infelizmente não foi colocado. Há alguns papos de bastidores que pode vir a ser colocado, mas ainda nada oficial. Então, essas avenidas grandes, elas podem ser utilizadas como mais uma forma de coletar o uso da bicicleta. A gente tem uma demanda hoje, por exemplo, do centro para o FMG e de regiões próximas ao centro para o FMG. E que a Antônio Carlos, pelo seu relevo, ainda é a melhor opção. Mesmo que ela tenha algumas subidas no percurso, por causa do método onde ela foi construída, ela ainda é a melhor opção. Então, seria bom, né, para estimular mais o uso, que houvesse uma ciclovia, que houvesse bicicletários, por exemplo, nas estações do BRT, que a gente tem alguma informação ainda não oficial, mas que parece que vai ter. A informação que nós temos é que vai ter, nós estamos acompanhando, até porque a Ponto Terra tem assento no COMAN, Conselho Municipal do Meio Ambiente, e toda vez que se fala em obra lá, nós pedimos que seja colocado o bicicletário, qualquer coisa assim, as ciclovias. Queria, Vinícius, agradecer a sua presença aqui, visitando a Ponto Terra. Obrigado. Eu quero agradecer a você também, nosso telespectador, nosso internauta. Fique sempre com a gente. Ecologia e Cidadania, TV Ponto Terra. Até o próximo programa.